Vamos lembrar que Felipe Luiz é o treinador de maior invencibilidade do Brasil, né? Ele está há 21 jogos sem perder. Vem desde o ano passado. Pois é. Aliás, ele só perdeu um jogo. Que Pro foi Fluminense. Um jogo. O Arnaldo Ribeiro chama, com uma certa dose de razão, de a criptonita do Felipe Luiz, né? Porque, afinal de contas, o Felipe Luiz não ganhou do Fluminense até agora. Ele jogou um jogo, foram talvez os dois piores jogos do Flamengo sob o comando do Felipe Luiz, foram exatamente contra o Fluminense. O da derrota, sem dúvida nenhuma. O Flamengo jogou muito mal aquele dia. O do 0-0, do último, agora da Taça Guanabara, o Fluminense conseguiu amarrar o Flamengo. Embora o Flamengo tenha tido a melhor chance de gol no finalzinho, numa cabeçada, no cruzamento do Luiz Araújo e a cabeçada do Cebolinha, que o Fábio fez uma defesa que não é recomendada para pessoas que têm mais de 40 anos, mas ele foi lá e fez. Então, o Fluminense é o time que o Felipe Luiz precisa derrotar. E vai enfrentar na final, né? Vai enfrentar na final. Ninguém em sã consciência pode acreditar que o Vasco vai derrotar o Flamengo no jogo de volta com 2 gols de diferença. Nos últimos 31 jogos, o Flamengo só perdeu 2 para o Vasco. E já tem algum tempo. Então, você acreditar na virada do Vasco é quase como acreditar em Saci Pererê. É claro, o jogo é jogado, lamberê pescado, todas essas chavões do futebol, mas a superioridade do Flamengo sobre o Vasco tem sido tão absoluta que eu já considero que teremos um Fla-Flu na final. E vai ser uma coisa interessante, né? Vai ser o 5º Fla-Flu em 6 anos. Flamengo e Fluminense decidiram 4 vezes consecutivas, 19, 20, 21 e 22, com 2 títulos para cada um. E ano passado foi Flamengo e Nova Iguaçu, foi o que quebrou a coisa, mas Flamengo e Fluminense jogaram a semifinal, por isso que não teve o Fla-Flu. E agora vai ser Fla-Flu de novo. Eu acho que no Rio de Janeiro é o clássico mais equilibrado. O Fluminense tem conseguido complicar. O Mano Menezes é um cara que gosta de complicar a vida do Flamengo e sabe armar o Fluminense de uma maneira que incomoda o Flamengo. Mas aí tem esse jogo, para não dizer também que não falamos desse jogo com o Vasco, tem esse jogo com o Vasco, em que o Flamengo vai entrar como franco favorito. O Flamengo já tem vários jogadores que estão voltando do departamento médico, caso do Alexandro, caso do De La Cruz, que só não jogou o último jogo porque foi no sintético, o Luiz Araújo tem entrado direto. O Flamengo só não tem o Pedro. O que falta é o Pedro. Vamos ver como é que vai se desenrolar esse jogo, mas o Bruno Henrique é o carrasco, o maior carrasco do Vasco é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique o Vasco é o clube em que ele mais fez gols na carreira, se não me engano são 15, desde que chegou o Flamengo em 2019. Então eu vejo o Flamengo como franco favorito absoluto para ir à final, contra o Fluminense, que também, obviamente, já está na final, porque goleou o Volta Redonda no primeiro jogo. Ainda bem que você falou desse jogo contra o Vasco, que eu falei, já tá se colocando na final, Renato, tá com um pezinho lá, mas tem que confirmar, né, essa confiança toda. Eu gosto dessa confiança toda. Já estou me colocando, mas temos o jogo com o Vasco, temos um compromisso. Tem esse jogo, mas o Flamengo está em vantagem, né? Venceu por 1-0 a primeira partida lá no Newton Santos. E além dessa invencibilidade do Felipe Luiz, outro fator também vem chamando a atenção, que é um fator que o Arnaldo gosta bastante. Baliza 0, viu? Sem sofrer gols há 6 partidas. Então o time do Felipe Luiz, que é conhecido pelo seu DNA ofensivo, né? Por ser um time agressivo que joga para frente, também vem se tornando um time que não sofre gols. Os últimos 6 jogos sem sofrer gols, e desde o gol que sofreu na partida contra o Botafogo, na vitória na Supercopa, que foi por 3-1, o saldo é de 14 gols marcados e nenhum tomado. Isso mesmo com o time jogando desfalcado, sem o Danilo, Alexandro, Ayrton Lucas, enfim, com alguns improvisos também. E aí, Arnaldo, é mais um mérito desse time do Felipe Luiz, que vem se mostrando muito forte nesse início de temporada. Luísa, se a gente pegar as manchetes desse mesmo período do ano passado, o Flamengo era dirigido pelo Tite e não tomou gol no estadual também. Então eu acho que não é o parâmetro principal. O parâmetro principal eu acho que é a baliza aliada ao volume de jogo. Só para ser justo, o Flamengo tomou um gol, mas não foi com o time principal, foi com o time reserva. Mas na estatística o Flamengo leva um gol no Campeonato Carioca do ano passado. E o Rossi não levou. Né?
desculpa te cortar, mas é porque é um dado importante. Vocês sabem que o Rossi nunca levou gol no Campeonato Carioca? Nunca. O Rossi é um goleiro invicto no Campeonato Carioca. Então, isso é bem interessante, né? Eu só fiz a comparação porque, de fato, os números do ano passado também impressionavam. Só que o Flamengo não mostrava esse volume de jogo, né? Volume além da baliza zero. Eu acho que o repertório do time desse ano é mais interessante, é mais completo. Mesmo com várias ausências, eu comentado com o Renato, lesões musculares no início, que é uma coisa que, mesmo com o rodízio, o revezamento tem acontecido. E o Flamengo tem se mostrado um time interessante, que consegue mudar de um jogo para outro, mantendo essa solidez defensiva e também volume de jogo em chances criadas. É curioso, né? A gente, eu acho também, como o Renato, que caminhamos por uma final Fla-Flu. O Vasco teria que fazer o que não fez nos últimos anos todos para reverter esse negócio. E o 4-0 coloca o Fluminense na... Então, nós teremos provavelmente com o Fla-Flu aqui em São Paulo, qualquer que seja a final, será palpitante. Vai ter Grenal no Sul, né? Os estaduais, eles passam. Então, se você tem confrontos desse nível na decisão, eles ganham a atenção. E para quem perde ela, não tem como, né? Muita rivalidade e tudo mais. Um dado também interessante dessa semana no Rio é que foi tão importante o Fluminense ganhar de 4 do Volta Redonda, porque o Fluminense está em Caxias, cara. É mais ou menos como o Corinthians ter que sair no meio das finais do campeonato para jogar na Libertadores. O Fluminense está indo a Caxias, jogo único, Copa do Brasil. Dureza, hein, cara? Então, o Fluminense já tinha saído antes, meteu 8 no Águia de Marabá, ganhou de 4 do Volta Redonda, está indo a Caxias agora para voltar contra o Volta Redonda. Então foi muito importante o Fluminense ter aberto essa vantagem para poder fazer alguns revezamentos numa semana muito desgastante para ele, né? Enquanto o Volta Redonda agora começa a pensar na Série B. Mas também é curioso que a gente está falando da baliza zero do Flamengo e, de repente, o Fluminense do Mano começou a fazer gol. O Cano começou a fazer gol, o Canóbio começou a fazer gol, o Arias é o Arias de sempre e tal. Então, o Fluminense, nós estamos aí talvez caminhando por uma grande final de campeonato estadual, que até agora, vamos combinar, não engrenou, né? Mesmo com os clássicos nas últimas rodadas da fase de classificação, está meio morno ainda o Campeonato Estadual do Rio, mas se tivermos Fla-Flu na final, muda tudo. É interessante esse momento do Fluminense mesmo, né? Porque passou ali com dificuldades no Campeonato Carioca e agora parece que o ataque está encaixando, embora, claro, o Águia de Marabá seja um time frágil, mas 8-0 e agora 4 no Volta Redonda e com um ataque que é muito democrático, né? Muitos jogadores fazendo gols, então, de repente, esse time do Fluminense pode encaixar, Renato, depois de deixar a torcida ali muito desconfiada, né? Até pelo ano passado, em que o time quase caiu para a Série B. Será que pode ser um novo momento? Olha, o Fluminense quase não se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca, só para você ter uma ideia. Até a última rodada ele estava fora. Ele se classificou na última rodada. Não jogou bem a Taça Guanabara o Fluminense, mas de fato, não vou levar em consideração o 8-0 no Águia do Marabá, embora 8-0 a gente sempre tenha que elogiar, mas o 4-0 sobre o Volta Redonda foi muito impressionante. Porque o time do Volta Redonda foi o segundo melhor da Taça Guanabara. Ele ficou atrás só do Flamengo. Ele liderou a Taça Guanabara boa parte e fez jogo duro com todo mundo. Então, de repente, ele tomar esses 4-0 e da maneira que foi, 3-0, rapidinho, foi uma atuação impressionante do Fluminense, sim. E o Fluminense é outro negócio. Ele não tem o elenco do Flamengo, mas ele tem bons jogadores, né? O Cano voltando a fazer gol, o Cano é um dos maiores artilheiros aqui do Brasil nos últimos anos. O Arias é um jogadoraço, né? Aliás, aconteceu uma coisa muito engraçada com o Arias nesse último jogo, né? O Mano tem escalado o Arias agora mais pelo meio como se fosse um camisa 10. E aí tinha um torcedor
azucrinando o Mano, porque bota o Arias no lugar, aí o Arias vai e faz um golaço pelo meio. O Mano vira para o torcedor, aponta para ele assim e manda um beijinho. Coisas do Mano. Mas o Fluminense, sim, o Fluminense pode dificultar a vida do Flamengo. É um bom time que agora está voltando a jogar o bom futebol. Não estava jogando, não. Até o finalzinho da Taça Guanabara não jogava bem. Mas agora pode ter encaixado. E se encaixar, Fla-Flu é infernal. Eu já cansei de ver o Flamengo entrar super favorito e o Fluminense ganhar e vice-versa. Fluminense no auge, o Flamengo lá de Fio, Buchila, Neviton e tal coisa, e o Flamengo ganhar. Então, se existe um adversário que pode criar problemas para o Flamengo nessa final do Carioca, é o Fluminense.